Por que Deus cancela os nossos planos? Por que muitas das vezes Deus muda completamente a direção da nossa vida e tudo aquilo que a gente esperava? Você já teve planos, sonhos que nunca se realizaram? Deus fez algo novo, totalmente diferente. Esse é um dos mistérios que nós vamos falar sobre 12 mistérios de Deus que quase ninguém consegue explicar. Vou falar sobre por que Deus muda os nossos planos. Quem te trouxe aqui foi Ele, porque os planos dele são melhores do que os teus. Mas antes, deixa eu fazer uma declaração profética, que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê a paz, te abra portas, te dê a vitória, frustre todos os planos do inimigo e te abençoe nesse dia. Declare comigo 3 vezes: os planos de Deus são melhores que os meus. Os planos de Deus são melhores que os meus, os planos de Deus são melhores que os meus. Coloca aqui, eu creio. No segundo comentário, deixa aí qual horário você está fazendo o seu café com Deus hoje, tá bom? E qual cidade você nos acompanha? Tomando aqui um golinho do meu café. Maravilha! Glória a Deus. Deixando aqui o meu copo com água também, porque no final tem a oração. O que é que você quer que Deus faça nos próximos dias que você está precisando? Vamos orar em cima de um milagre urgente. Não se trata de ansiedade, se trata de milagre, de urgência. Deus é um Deus que Ele realiza milagres urgentes. Coloca aqui nos comentários qual milagre urgente que você quer, seja na tua vida financeira, em qualquer área da tua vida. E claro, deixa o nome da família, porque nós vamos orar o Pai Nosso pela tua casa. Tá certo? Então, por que Deus muda os nossos planos? Vamos lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Então, essa passagem, ela responde muito bem essa pergunta. Nós estamos falando de um Deus que pensa diferente de nós, que age diferente de nós, que enxerga diferente de nós. Nós tomamos decisões sempre olhando o presente e Deus toma decisões olhando para a eternidade. Nós enxergamos uma oportunidade, Deus enxerga escolhida as consequências dessa oportunidade. A gente vê uma porta aberta e quer passar por ela. Deus vê o que existe atrás de cada porta aberta. Porque nem toda porta aberta foi Deus que abriu, nem toda porta fechada foi o diabo que fechou. Por isso, muitas das vezes, aquilo que para nós parece uma perda, para Deus é cuidado, para Deus é propósito. Aquilo que nós chamamos de atraso, Deus chama de preparação. Aquilo que nós chamamos de interrupção, Deus chama de livramento. Muita gente que me acompanha carrega uma frustração porque a sua vida não aconteceu aquilo que você imaginava. Mas hoje, aqui nesse devocional, você vai descobrir que Deus nunca muda o plano dos seus filhos sem ter um propósito maior. Declare comigo 3 vezes: o propósito de Deus é maior na minha vida. O propósito de Deus é maior na minha vida. O propósito de Deus é maior na minha vida. Coloca aqui: Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Enquanto eu tomo um golinho de água, eu quero que você aperta aí o like, o joinha, tá? Não deixa, se está na televisão, pega aí o celular, aperta aí o joinha, que é para o YouTube saber que você gosta. E quando todo mundo aperta o like, nossa meta aqui nesse devocional hoje é 1000 likes, 1000 likes, para chegar o devocional para milhares de pessoas. Então nós temos esse grande mistério, né? Existe uma diferença enorme entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Quando nós fazemos planos, nós pensamos
no que nós queremos conquistar. E a gente quer chegar lá rápido. E Deus quer que cheguemos preparados, debaixo da vontade dele. Isaac tinha planos de mudar para o Egito, porque todo mundo estava mudando, era o único lugar que não tinha crise. E Deus mudou os planos de Isaac. Ele disse, não, você vai ficar em Gerar. Você vai ficar aonde tu não quer ficar. Porque os meus planos para ti, apesar de tu saber que num tempo de fome, porque o texto diz que já tinha tido uma fome antes, na época de Abraão, e Abraão foi para o Egito, o que eu tenho para ti não está no Egito. Não é porque o teu pai foi que você vai. O teu neto, que tu nem vai conhecer, vai para o Egito, mas você não, você vai ficar aqui. Você tem que entender que nós somos vidas diferentes, pessoas diferentes. Que não é porque os seus pais seguiram um caminho que você tem que seguir, não é porque os seus amigos estão fazendo algo que você tem que fazer. Hoje as pessoas são muito influenciadas principalmente por redes sociais. Então todo mundo está mudando para os Estados Unidos, todo mundo está indo para um país da Europa, todo mundo está deixando o Brasil. Tem muita gente que os planos seus estão para fora. Então Deus vai te revelar se é para fora. Mas se os planos de Deus é para cá, para o Brasil, você só vai prosperar e realizar os teus sonhos no Brasil. Então você tem que buscar principalmente os planos de Deus. Então o profeta Isaías não está dizendo apenas que Deus sabe mais do que nós. O profeta Isaías está dizendo algo mais profundo. Olha só, porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Primeiro, vamos à ordem, pensamentos, depois caminhos. Isso significa que Deus nunca muda apenas o caminho. Antes ele já havia tomado uma decisão nos seus pensamentos. Enquanto você está querendo entender por que aquela porta se fechou, por que aquele sonho não se realizou, por que aquele projeto não deu certo, Deus já está olhando para o lugar para onde você nem chegou. Enquanto você lamenta um plano interrompido, Deus já está preparando um caminho que você jamais teria imaginado. É isso que você tem que entender. Nós julgamos Deus pelo capítulo que nós estamos vivendo, mas Deus não escreve um capítulo por vez. Deus escreve a nossa história inteira antes do primeiro capítulo começar. Deus já sabe o fim antes do começo. Olha o que está escrito aí em Salmos 139, versículo 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Tem uma outra, eu estou lendo na versão, nova versão internacional. Na revista aí atualizada, tu me viste quando eu era uma substância ainda informe, quando eu não tinha nem forma. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando nenhum deles existia. Então Deus tem a tua vida toda registrada diante dele. Deus já tem todos os capítulos, desde quando você estava sendo formado. É que muita gente não entende. Deus já te conhecia antes de você existir. Deus já te via antes do ventre da tua mãe. Deus já sabia de você antes do teu pai conhecer a tua mãe. Então, se algum plano seu, algum projeto seu está fora da vontade de Deus, claro que vai dar errado, porque os planos de Deus são melhores que o teu. O que Deus planejou para você é melhor do que o que você planejou para você. Se você tentar viver o seu plano que não esteja alinhado com os propósitos de Deus, você pode até viver, mas você vai viver uma vida infeliz. Olha o que Provérbios 16, 9 diz. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos. Eu faço plano, você faz plano. O meu plano era morar em Curitiba pro resto da minha vida, me aposentar, terminar meus dias lá. Mas Deus tinha outros planos e eu tive que voltar para Belém, recomeçar tudo de novo aqui em Belém. Eu pedi para Deus que eu queria recomeçar em Curitiba e ele falou, é em Belém. Você pode até voltar para lá um dia, mas você vai ter que começar tudo de novo. O meu coração fez um plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você vê que a Bíblia não diz que se você fizer planos, você está em pecado. Ela diz que nós fazemos planos. Planejar não é falta de fé.
O problema é a gente achar que Deus é obrigado a seguir os nossos planos. Nós não somos obrigados a seguir os nossos planos. Nós devemos planejar. Muita coisa do que a gente planejar vai ser o Espírito Santo nos dirigindo. Outras são coisas do nosso coração. O que é o Espírito Santo dirigindo, Deus vai abençoar. E o que é da nossa carne, do nosso ego, da nossa vaidade, Deus não vai abençoar. Deus não tem que seguir os nossos planos. Nós é que temos que seguir o plano de Deus, porque os planos de Deus são melhores que os meus. Coloca aqui, os planos de Deus são melhores, os planos de Deus são melhores, são melhores. Então tem gente que está vivendo isso, a vida não aconteceu como você imaginava, você tinha planos, você tinha datas, você tinha projetos, mas Deus mudou a direção. Não se angustia, se tem alguém que sabe que está fazendo, é o Deus que está te movendo. Presta bem atenção o que Deus está te falando, escolhido. O Deus que está te movendo sabe o que está fazendo. Coloca aqui, eu creio que Deus está me movendo, eu creio que Deus está me movendo, eu creio que Deus está me movendo. Coloca aqui, eu creio que Deus está me movendo. Confia mais no Deus que está te movendo. Ele sabia o que estava fazendo na vida de Abraão, ele sabia o que estava fazendo na vida de Isaac, ele sabia o que estava fazendo na vida de Noé, ele sabia o que estava fazendo na vida de Raquel, ele sabia o que estava fazendo na vida de Rebeca, ele sabia o que estava fazendo na vida de Pedro, de Paulo, de João. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Você crê que Deus está no comando? Você crê que Deus ainda está no trono? Você crê que Deus ainda reina? Você crê na majestade de Deus? Você crê na plenitude de Deus? Você crê na onisciência, na onipotência e na onipresença de Deus? Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Tá bom? Tu já apertou aí o like, já apertou o joinha? Ou ainda não? Mandando aqui um bom dia para mamãe, Dona Vânia, papai também aqui acompanhando, meu amigo Arthur, Dona Fátima aqui sempre com a gente, Damares, Jaú Quintino também, um abraço, a Josiane também aqui com a gente, a Tânia, o Ismael, o Gledson, a Gediene aqui conosco, a Esté aqui conosco, a Cláudia, a Rosa, o Silas, a Margarete, a Irismar também, a Francinete, deixa eu ver quem mais, a Sandra, a Berenice, o seu Doacil, a Ruth, o Gabriel também está nos acompanhando, a Lucicleide, deixa eu ver quem mais, a Sandra, todo mundo ligadinho aqui no Devocional. Compartilha com o máximo de pessoas. A Amandinha já está aqui compartilhando. Compartilha com pelo menos 23 pessoas, tá bom? Coloca no teu status do teu WhatsApp esse devocional. Coloca aí nas tuas redes sociais. Manda em todos os grupos de WhatsApp e Telegram que você tiver. Tá certo? Olha, se você quer receber salmos e orações proféticas, aparece aí meu WhatsApp. 91 é o DDD 984766926, 91 DDD 984766926. Manda uma mensagem para mim, Bispo Leno, eu quero receber salmos e orações proféticas. E eu vou mandar para você o link do meu canal no WhatsApp. Tu clica lá, escolhido, entra, ninguém vai saber, tu vai receber todo dia salmos e orações proféticas, tá bom? Tu já é inscrito no canal? Quem já é inscrito? Bispo, eu já me inscrevi. Te inscreve aqui no canal. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Tá? Que essa madrugada eu quero orar, porque toda madrugada eu oro pelos inscritos. E esse mês a gente está assim. É o ano todo de jejum, um ano todo de oração. Porque Deus prometeu para os semeadores abrir a janela dos céus. Não importa a situação que você está. Se Deus abrir a janela dos céus, a tua situação muda, mesmo que você esteja morando de favor. E nunca se esqueça, por pior que seja a tua situação, ainda tem um céu acima de você, ainda tem um Deus acima de você. Eu quero o teu nome aqui porque Ele prometeu abrir a janela dos céus e derramar de bênçãos sem medidas. Tem gente que tem o nome aqui do Brasil todo, do mundo todo. Ele prometeu também repreender o devorador, para que aquilo que você ganhe fique com você e se multiplique. Eu estou dedicando o ano de 2026 a jejuar, semana após semana, mês após mês, até o ano terminar, sem falhar uma semana, para que nenhum semeador seja tão abençoado quanto os dizimistas e ofertantes do santuário. Aparece o Pix aí para você semear. Se você puder, semeie hoje.
o seu dízimo, a sua oferta. Bispo, eu parei de ser dizimista, eu sabia que eu tenho dinheiro que eu nem dizimei. Deus abriu uma porta, Deus me abençoou. Bispo, eu vou mandar uma semente aí para ajudar na viagem aí para São Paulo. Vou mandar uma semente para comprar cestas. Esse mês está assim, a gente vai viajar para São Paulo, a gente vai comprar cestas básicas. Então nos ajude, tem que pagar o aluguel, 14 mil reais, conta de luz, mais de 2 mil reais. Então você vai mandar o seu dízimo, manda uma oferta, um voto com Deus. Teu nome já está aqui, então não precisa mandar de novo. Manda um novo pedido que eu quero orar. Bispo, meu pedido já está aí, não quero trocar não, então não tem problema. Mas se tu é um semeador novo, uma semeadora nova, manda o teu dízimo, manda a tua oferta, manda o teu voto, que nós vamos estar orando, tá? Manda o recibo aí no WhatsApp, manda o pedido e manda o nome, tá certo? Tira um print. Se tu não puder fazer hoje, o dia que você fizer nos próximos dias, tá bom? Você faz, tá certo? E lembrando que as vagas estão terminando para o encontro com a bênção. Tu vai perder esse encontro com a bênção? Você imagina se Zaqueu tivesse perdido o encontro com Jesus? Você imagina se a mulher hemorrágica não tivesse tido um encontro com Jesus? Você imagina se Jacó não tivesse tido um encontro com Deus? Deus marcou esse encontro porque Ele quer te abençoar ainda esse ano. Eu vou ser profeta de Deus na tua vida. Prepara uma Bíblia, tá bom? Eu já estou preparando aqui as pulseiras, a marca da promessa do Salmo 91 que eu vou levar para você. Vai ser na terça, 25 de agosto, 19h30, em São Paulo, aí no Hotel Meliá Tatuapé, na Rua Serra da Jureia, 351, no Tatuapé, São Paulo, tá certo? As vagas estão terminando, não tem que pagar nada, só tem que mandar mensagem para mim aí no WhatsApp, que eu já falei, tá aparecendo aí de novo. Bispo, vai eu, vai minha família, vai 2 pessoas, 3 pessoas, eu vou sozinho, para mim saber quantas pessoas são. 19h30, tá? A partir das 18 eu vou estar atendendo. Vamos falar com Deus, nosso Deus, eu te peço. Por mais esse dia que nós consagramos ao Senhor, porque aquilo que a gente consagra, o inimigo não estraga, meu Pai. Tem muita gente precisando nos próximos dias, como o Senhor está vendo aí nos pedidos. Milagres urgentes, milagre urgente para pagar uma conta, milagre urgente para ser uma causa, milagre urgente de uma porta aberta, milagre urgente para o filho se libertar, milagre urgente para a doença sair. Realiza, tu és um Deus de milagres urgentes. O Senhor multiplicou o azeite da viúva e a farinha, porque era uma coisa urgente, ou no outro dia ela não ia ter nada o que comer e ia morrer com o filho dela. Tu és um Deus que responde com urgência. Tu tem pressa em abençoar o teu povo. Meu Deus, que toda ação dos demônios que tem se levantado, que tem atacado esse escolhido, essa escolhida, caia por terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que esta água seja consagrada com saúde, milagres e bênçãos. Beba 3 goles da água. Receba de saúde, milagres e bênçãos. Coloca aqui nos comentários a palavra bênção, porque o teu dia vai ser uma bênção, 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 bênção. Bênção, escolhido, escolhida, em nome de Jesus. Tá certo? Vamos orar hoje, 18 horas. Não quebra a oração das 18 hoje. E amanhã a gente volta às 6 da manhã. Estou aqui, tu já sabe, né? Deus te abençoe.